Olá a todos e bem-vindos. Já sentiram que o nosso tempo, e se calhar até o nosso próprio valor, estão sempre a ser medidos, otimizados, avaliados? Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo precisamente nisso, no dilema de sermos tratados como um fim ou apenas como um meio para atingir outra coisa qualquer. Este é sem dúvida um dos maiores desafios éticos do nosso tempo. E a grande questão que nos vai guiar ao longo desta análise é esta: uma pessoa é sempre um fim em si mesma ou pode ser tratada como um meio, uma ferramenta? Para nos ajudar a desvendar este novelo, vamos usar as ideias de três pensadores bastante diferentes: Leonardo Polo, Michael Sandel e Gilles Deleuze. Vamos a isso? A nossa primeira paragem leva-nos até ao filósofo Leonardo Polo e àquilo que ele chama de ética temporal, que para ele seria o ideal da vida humana. Ora, para Polo, a vida humana tem o que ele chama de uma raiz teleológica. É uma palavra complicada, eu sei, mas a ideia por trás é bastante simples. Significa que todos nós temos um telos, ou seja, um propósito, um fim último para o qual nós tendemos naturalmente. E que fim é esse? É o nosso florescimento enquanto pessoas. E o que é que isto quer dizer na prática? Bem, para Polo, viver de forma ética é, muito simplesmente, não perder tempo. Mas atenção, isto não tem nada a ver com ser super produtivo e encher a agenda de tarefas. Nada disso. Trata-se de usar o tempo de forma consciente para crescer, para nos aproximarmos do nosso potencial, para florescer. As boas ações são as que nos ajudam a usar o tempo nesse sentido. E olhem, esta citação do próprio Polo resume a ideia na perfeição. Um ser vivo que cresce não perde tempo, mas usa o tempo a seu favor. A ética, vista assim, torna-se quase uma aliança com o tempo. É um processo contínuo de crescimento em que usamos a passagem do tempo a nosso favor para nos tornarmos melhores. Então, vamos lá resumir a lógica dele. Ser ético é usar bem o tempo. Usar bem o tempo é crescer como pessoa. E crescer como pessoa é caminhar para uma versão melhor de nós próprios. A conclusão disto tudo é inevitável. Para isto ser possível, uma pessoa tem de ser sempre vista como um fim, nunca como um meio. Pronto, este é o ideal. Mas e o mundo real? Vamos ver como a modernidade vem baralhar estas contas todas. E o primeiro grande desafio a este ideal vem de algo que todos conhecemos muito bem: a lógica do dinheiro. E aqui quem nos guia é o filósofo Michael Sandel. Sandel lança-nos uma pergunta que nos obriga a parar para pensar. O que é que acontece quando a lógica de mercado, aquela do quanto custa e do compra e venda, começa a infiltrar-se em áreas da vida onde supostamente não devia entrar? Pensem na amizade, na justiça, na saúde. E um exemplo muito simples mostra isto perfeitamente. Imaginem uma fila para uma montanha-russa. A fila tem uma lógica, certo? A da justiça. Quem chega primeiro, anda primeiro. Simples. Agora, e se aparecer uma via verde para quem paga mais? De repente, a justiça desapareceu. O valor de ser justo foi substituído pela lei da oferta e da procura. Quem paga mais, vale mais. E aqui está o grande perigo. É que a lógica do mercado não quer saber do nosso florescimento, do nosso telos. Ela é cega para valores como a solidariedade, a honra ou a justiça. O único incentivo que ela compreende é o da maximização monetária. E para isso, tudo e todos podem ser transformados num meio para atingir um lucro. Ok, já vimos a ameaça do dinheiro. Mas há outra, talvez ainda mais subtil, mais por baixo da pele. E para isso, vamos buscar o filósofo Gilles Deleuze e a sua ideia de sociedade de controlo. Para Deleuze, nós mudamos de tipo de sociedade. Antes, vivíamos na sociedade disciplinar. Pensem na fábrica, na prisão, na escola antiga. Havia muros, horários rígidos, ordens diretas. E agora? Agora vivemos na sociedade de controle. O modelo é a empresa moderna. Já não há muros, é tudo uma rede aberta. Mas o controle não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se contínuo, uma modulação constante do nosso desempenho através da competição. E a imagem que Deleuze usa para descrever isto é genial. Ele diz que o indivíduo do controlo é ondulatório, funcionando em órbita, num feixe contínuo. A metáfora do surf é perfeita. Não há um ponto de chegada, não há intervalo. Estamos sempre a tentar manter o equilíbrio na onda, a adaptar-nos, a competir, a tentar não cair, em vez de praticar os velhos desportos que tinham regras e limites bem definidos. Na antiga fábrica, os trabalhadores, mesmo disciplinados, podiam unir-se, formavam um corpo coletivo. Agora, na empresa, que para Deleuze é o modelo de toda a nossa sociedade, o que se promove é a rivalidade sem fim. Pensem nas metas individuais, nos bónus de desempenho, nos rankings, é cada um por si, numa corrida que parece não ter fim. E a consequência disto? Uma palavra: alienação.
De repente estamos a correr sem saber bem para onde ou porquê. Adotamos os valores do sistema, produtividade, competição, visibilidade, como se fossem os nossos, sem sequer questionar. E aquela ideia do polos, de usar o tempo para o nosso próprio florescimento, puf, desaparece. Já não somos nós que definimos os nossos fins, eles são-nos impostos de fora. E agora, vamos juntar as peças. De um lado, a lógica do dinheiro de Sandel. Do outro, a sociedade de controle de Blues. O que é que acontece quando se mistura estes dois ingredientes? Bem, temos uma espécie de tempestade perfeita. Primeiro, a lógica do mercado corrói os nossos valores, a nossa bússola moral. Depois, a sociedade de controle põe-nos a todos a correr numa passadeira rolante de competição sem fim. E o resultado? Um sistema que, quase por definição, nos empurra a ver as pessoas, e a nós mesmos, como meios, não como fins. Em conjunto, estas duas forças desencantam o mundo. E isto não tem nada a ver com magia ou fadas. Significa que aquela diferença qualitativa, fundamental, entre o valor de uma pessoa e o valor de um objeto, começa a ficar desfocada, a desaparecer. Se tudo tem um preço e se tudo é medido pelo desempenho, então qual é a diferença real? Neste cenário, o nosso tempo vivido, o que os gregos antigos chamavam de kairos, o tempo oportuno, o tempo com significado, esse tempo torna-se cada vez mais rápido, mais fugaz. Escapa-nos por entre os dedos. Vivemos numa correria tal que simplesmente não há tempo para parar e pensar: espera lá, para que é que eu estou a fazer isto? E para terminar, deixo uma citação antiga de Catão, o Censor, mas que nunca foi tão atual. Nunca alguém está mais ativo do que quando nada faz, nunca ninguém está menos só do que quando está consigo mesmo. É um paradoxo, não é? Mas talvez, no meio de toda esta aceleração, a resposta seja precisamente essa: reaprender a arte de simplesmente não fazer nada. Fica a reflexão.